A gente tem grandes amigos pesquisadores que estudam profundamente filosofia também, que é legal. Mas eles iam falar, mas o cara não é filósofo. Eu falei, bom, agora eu trouxe um filósofo para pensar. Então, querido Denis, a gente obedeceu o pedido da nossa audiência. Eu queria que você começasse para a gente, eu já vi uma definição que eu amei, o que é filosofia? O que significa a palavra filosofia? O que é esse negócio aí? Cara, acho que o primeiro ponto importante para sublinhar aqui é que filosofia é um tipo de racionalidade evocada a partir de 2.500, 2.600 anos atrás. A filosofia nasce com data de nascimento e autoria. Segundo fontes muito antigas, a filosofia surge com Tales de Mileto, que era uma região da Magna Grécia, era uma colônia grega, no sexto século antes de Cristo, num contexto histórico de grande ebulição cultural, de grande expectativa com relação a centros urbanos que começavam a se formar. A filosofia é filha de uma vida urbana, é filha da cidade, os gregos chamavam isso de polis, né? A polis é uma espécie de cidade autônoma, de uma cidade autárquica que existia no mundo antigo, e a vida na cidade começa a exigir um tipo de resposta minimamente compartilhável entre os homens, independentemente de uma expectativa mítico-religiosa. O que significa dizer isso? Significa dizer que, até 2.500 anos atrás, o tipo de resposta que você tinha para as grandes questões humanas eram todas elas encostadas numa dimensão religiosa da existência, ou seja... Os deuses gregos... Sempre. Então, ali você tem o politeísmo grego, você tem diversas outras manifestações religiosas que vão tentar... As perguntas não ficam sem respostas, tá? No universo do humano, as perguntas não ficam sem respostas, ainda que as respostas sejam inspiradas em metodologia inadequada, em compreensão inadequada da realidade, mas não há espaço vazio, é isso que eu quero dizer. Perfeito. Não há espaço vazio com relação a essas perguntas. Só que, na medida em que surge... que nós temos o advento da polis, nós temos o advento da cidade, nós não podemos mais ficar dependentes de respostas que dependam de uma concessão de fé. O problema da resposta que depende de uma concessão de fé é que, na medida em que você não concede, ela perde a sua legitimidade. Então, se você diz, olha, eu não vou pagar a sua dívida, eu digo, pois bem, então eu vou fazer um holocausto, um sacrifício a um certo Deus que vai te punir porque você não vai pagar a minha dívida. Ora, a vida na cidade, num ambiente mais complexo, não pode correr dessa maneira por meio de elementos pueris, ou pelo menos menos sofisticados da existência cotidiana. Então, nós temos, a partir do sexto século com Tales, um exercício diferente, que é usar uma racionalidade que já está disposta, que já está aqui, a partir de um outro registro. Então, é errado, muitas pessoas dizem assim, com a filosofia nasce a razão humana. Claro que não, nós já éramos racionais. É que nós passamos a utilizar essa razão de uma forma específica, a partir de critérios que não dependem de concessão, mas de persuasão racional. Persuasão racional. Então, se você, no universo da vida da cidade, está me afirmando uma coisa, está me dizendo que viver de uma maneira é melhor do que outra maneira, eu preciso conhecer os fundamentos racionais disso, porque os fundamentos racionais disso são compartilháveis, independentemente de fé, crença, achar ou não achar, independentemente daquilo que os gregos vão chamar de doxa, que é a opinião. E aí, isso é checável. Você quer dizer assim, né? Entrando para o mundo da persuasão racional, quer dizer assim, que deveria ser descrito de uma forma que outra pessoa poder checar se essa informação é válida ou não. Faz sentido? É isso. De alguma maneira checável, se não empiricamente checável, é preciso fazer sentido de cabo a rabo. Entendi. Então, eu não posso simplesmente dizer... Os gregos falavam assim, nós precisamos trocar a palavra sagrada do poeta, porque qual que era a legitimidade da palavra do poeta? Quando você pega Homero, quando você pega Hesíodo, esses grandes poetas do mundo antigo, o que conferia legitimidade à palavra desses caras?
a crença de que eles travavam contato com o mundo religioso superior. Eles faziam uma espécie de mediação, eram médiums. Eles faziam a mediação entre o mundo sagrado e o mundo profano dos homens. Por isso que toda a poesia antiga começa com o poeta evocando a presença da divindade. Canta, ó musa, canta aqui no meu ouvido que eu passo a retransmitir. Ou seja, isso era mito. Ou seja, por que eu acredito no que o poeta diz? Porque ele tem um contato privilegiado com divindades. Numa vida cotidiana da cidade muito mais complexa, essa resposta não basta. Então eu preciso de uma resposta que seja compartilhável, compreensível por todos, mesmo aqueles que não concedem crença, não concedem legitimidade à palavra divina. O Platão vai dizer, Homero educou a Hélade, Homero educou a Grécia. Só que nós precisamos sair do registro da palavra sagrada para o registro da palavra da persuasão, mas de uma persuasão amparada no logos, amparada na racionalidade, em modos de pensar que sejam compartilháveis, legítimos, ainda que com as suas limitações naturais.